coração, vamos lá para mais uma aulinha aqui do professor Regi na TV Língua Portuguesa. E galerinha, vamos hoje ter a nossa aulinha sobre tese, galera, tá? Meu povo, nesse momento, tá? Nesse momento, a gente já trabalhou a introdução, tá? Eu já falei para vocês que a tese na redação, no texto dissertativo argumentativo, ela fica na introdução, tá? Beleza? Ela fica na introdução. E meu povo, hoje a gente vai ter uma aulinha só para eu explicar para vocês o que é a tese, tá? Quando a gente teve a aulinha de introdução, eu falei sobre a tese, falei sobre o projeto de texto, mas eu não entrei em específico explicando o que é a tese, tá? Então hoje eu vou falar exatamente sobre isso, beleza? Pelo seguinte, galera, a tese é a coluna vertebral do texto dissertativo argumentativo, tá? Por quê, galerinha? Eu sempre falo isso, eu sempre falo isso. A tese, galera, nada mais é do que uma posição, ok? Ela é uma posição, ela é a sua posição, tá? Posição, Regi, mas como assim posição? Olha só, bem simples. O tema aborto, você é a favor ou é contra? Legalização das drogas, você é a favor ou contra? Superação do desmatamento, como é que a gente vai superar o desmatamento? Você vai dar o quê? 2 fatores que podem superar. É a sua posição, tá? A posição é basicamente, né, aquilo que você vai argumentar dentro do seu texto. Só que não é uma posição que você vai tirar da tua cabeça. Você não é contra, eu sou contra o aborto por causa disso. Eu sou a favor eu sou contra, eu vou falar hoje, a gente vai falar sobre a questão, né, do porte de arma, mas eu sou contra ou sou a favor do porte de arma porque eu acho isso, eu acho aquilo, não. Você tem que ter uma posição, né, fundamentada, ok? Fundamentada em quê? Em dados, pesquisas, na história, perfeito? Galera, você não vai fazer na sua redação, tá? Uma defesa simplesmente da sua cabeça. Uma defesa que não tenha argumentos científicos, tá? O que você faz na sua redação? Você faz uma construção de um argumento sobre o tema, tá? A redação ela vai te dar um tema. O que você vai fazer? Você vai tirar a sua tese, que é uma posição fundamentada sobre algo. Então, por exemplo, eu sou contra o porte de armas. Por que eu sou contra o porte de armas? Por isso e por isso. Aí você vai exatamente colocar na sua redação essa posição. Só que você vai fazer isso, galera, né, de uma maneira impessoal, usando a terceira pessoa. Muita gente confunde na hora de fazer a redação que a posição, né, eu tenho que colocar minha posição, então eu tenho que colocar o que você acha. Sim, só que você tem que colocar de maneira argumentada e de forma impessoal, de maneira crítica. Por exemplo, você não pode dar exemplos da sua avó, da sua vizinha, você não pode dar exemplos seus, perfeito? Você tem que dar experiências de cidades, você tem que se fundamentar na história brasileira, na história mundial, perfeito? Em dados científicos do IBGE ou de outras instituições, órgãos, perfeito? Tranquilo? Isso é a gente fazer uma redação, tá? É o que eu sempre falo, você não vai para a redação, galera, falar sobre o aborto, falar sobre a violência, falar sobre o desarmamento.
você vai lá para argumentar, tá? A posição, ela é fundamentada. E o que é o fundamento? É o argumento. Você não vai para uma redação falar sobre algo, você vai argumentar sobre algo. E a gente sempre argumenta partindo de um posicionamento. Beleza? Tranquilo? Professor, isso está muito teórico. Vamos escrever isso? Vamos escrever isso, tá? Então, galerinha, vamos lá, rapidinho, tá? Vem com o professor aqui, ó, vamos lá. Isso, galera, é muito comum, tá? Quando eu falo isso, até antes de eu colocar a tesezinha aqui, ó, eu sempre falo isso, eu adoro falar, adoro escrever essa máxima aqui, ó. Redação, anota isso para ficar no seu coração. Redação não é falar sobre, não é falar, é argumentar, não é falar, é argumentar. E argumentar, galera, é um processo, que é o que tem que estar escrito no texto. Muita gente, eu sempre falo isso, muita gente, eu falei isso na primeira aula, tá lá gravado, né? Pô, fiz uma prova, fiz a redação, né, do Enem, fiz a redação do Banco do Brasil, fiz a redação de vários concursos, fiz aquela redação daquele concurso, escrevi 30 linhas, escrevi muito bem, arrebentei, falei sobre tudo. Galera, não pode falar sobre tudo. É exatamente isso que a redação não é. Você vai escolher o que você vai falar. Você vai colocar na introdução aquilo que você vai discutir no desenvolvimento. Ou seja, redação é um texto organizado e é um texto argumentado. Beleza? E aí, o que é argumentar? Beleza? Eu sempre dou esse exemplozinho que é bem simples, tá? Que é bem simples, tranquilo, para a gente usar depois. Eu vou colocar aqui no quadrozinho a questão do pode a. Mas imagina o seguinte, né? Vamos lá, lembra quando a gente era mais novo, quando a gente era criança? Então, a gente chegava assim para nossa mãe, para o nosso pai, para o nosso avô, para a nossa vovó. Ó, vovó, mamãe, posso chegar numa festa? Posso chegar na festa hoje, mas posso chegar da festa mais tarde? Posso chegar 1h da manhã? 2h da manhã? Aí tua mãe olhava, teu pai olhava, né? Por quê? Por que você quer chegar a esse horário? Ah, eu quero chegar a esse horário por causa disso e disso, ó. Eu quero chegar a esse horário porque vão bater o bolo vão cantar o parabéns lá por volta de meia-noite, aí vai ter, sabe como é que é? Aí tem aquela brincadeira, eu quero chegar mais tarde. Ou seja, argumentar é você criar elementos para a sua posição. Argumentar é você justificar por que você pensa daquela forma. Ou por que você está defendendo aquele ponto de vista. Ok? Então, olha para cá. Como é que a gente faz para argumentar? Eu vou botar isso bem devagarzinho, galera. E, ó, preste atenção no que o professor vai falar para vocês, tá? O nosso tema vai ser, né, o uso do porte de armas, ok? O uso do porte de armas, beleza? Aí eu vou botar aqui 2 pontos, né? Ah, tem 2 pontos aqui, né? Vou botar 2 pontos aqui, não tem problema não, tá? O uso do porte de armas. Perigo, direito ou perigo, perdão. Direito ou um perigo para o cidadão. Direito ou perigo para a sociedade. Para o cidadão. Ponto. Para o cidadão. Ponto. Esse é o tema, minha galera. Presta atenção. Primeira coisa que eu faço
quando eu vou pegar uma redação, quando eu vou fazer uma redação, é fazer o quê? Tirar a minha tese. Quando eu tiro a minha tese, galerinha, eu quero que vocês entendam isso. Por que ela é a coluna vertebral? Tá? Qual o objetivo da coluna? Não é manter a gente em pé, não é ser o nosso esqueleto, não é o que vai manter, não é o que vai passar por todo o nosso corpo, entre aspas, sim, né? A tese é a mesma coisa. A tese é o teu argumento, então o teu argumento vai percorrer todo o texto, ok? Em cada momento do texto, você vai fazer algo diferente. Cada parágrafo, eu vou fazer aqui isso aqui agora, aqui é a introdução, vou fazer assim, ó, beleza. Tá? Aqui é o desenvolvimento, aqui é o desenvolvimento 2, ok? Então, você vai tirar primeiro a sua tese, tá? E aí, como eu falei para você, a tese é a posição. Você é contra ou você é a favor a questão do porte de armas? Aí você tem aqui, ó, direito ou perigo para o cidadão, beleza? Professor, eu acho que é um perigo. Eu acho que o porte de armas pode trazer problema. Eu sou contra o porte de armas. É claro que, como eu falei, você vai escrever que você é contra, tá? Mas você vai tirar a sua posição. Sou contra. Então, o que é contra? Então, eu vou botar aqui, ó, contra. Tá? Você é contra por quê? Beleza. Aí, esse contra por quê, eu vou puxar para cá e para cá. Beleza? Toda vez, aí eu já quero colocar esse macetezinho aqui para você. Toda vez que você já pensar a tua tese, tá? Eu já quero que você já pense sempre em dois elementos. Sempre em dois elementos. Duas causas, duas consequências, né? Dois fatores, dois argumentos dois argumentos contra, dois argumentos a favor. Por quê? Porque olha só, galerinha, eu sou contra, tá? A pena de morte. Eu sou contra, né, o uso do porte de armas. Pelo argumento 1 e pelo argumento 2, que serão o quê? O meu desenvolvimento 1 e o meu desenvolvimento 2. Quando eu tiro a tese, galerinha, eu já estou montando os meus dois parágrafos argumentativos. Eu já estou montando, já estou dizendo, já estou organizando todo o meu texto, sabendo que eu vou colocar no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2. Tá? Por que eu sou contra? Eu sou contra porque pode ter mais violência. Pode aumentar a violência? Pode. E aí eu vou argumentar em cima dessa posição lá no texto. Tá? Eu vou colocar isso aonde? No meu desenvolvimento 1. Meu primeiro parágrafo de desenvolvimento. Tá? E aí, além de mais violência, eu acho que o porte de armas também, professor Egi, pode acarretar um aumento do comércio ilegal. Aumento do comércio ilegal, exatamente. Vai ter mais armas circulando, e aí, além de roubarem telefone celular, vão roubar arma também. E aí você vai ter mais armas ilegais, e você vai ter mais crimes. Então você vai ter, né, aumento do comércio ilegal de armas. Ok? Beleza? E aí, galerinha, preste atenção no que o professor fala para você. O teu argumento, ele tem que ser coerente com o que você está falando. Você não vai, em um parágrafo, tá, de desenvolvimento, numa prova de redação, tentar convencer o corretor, tá, de que você vai resolver o problema do Brasil. Não vai. Você só vai dar dois argumentos que são coerentes com a sua tese. Se você conseguir explicar por que você tem mais violência com o aumento do porte de armas, tá, e o aumento do comércio ilegal, beleza. Mas quando eu digo explicar, galerinha, é explicar a relação que isso pode ocorrer. Tá? Isso é uma possibilidade.
pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E aí você vai argumentar. Você vai exatamente explicar essa relação. Isso que é a coerência no nosso texto, tá? Dissertativo argumentativo. Beleza? Isso aqui vai ser o que, meu povo? O D2, tá? O desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Anota isso aí que bonitinho. Olha que coisa maneira. Tá? Antes de você escrever o seu rascunho, antes de você partir para a redação, é isso que você tem que fazer. Você não pode chegar na redação e começar a escrever. Você tem que organizar antes de produzir o rascunho, tá? E é quando você tira a sua tese, tá? Você pode ser contra, você pode ser a favor. Eu gosto de colocar assim, porque fica muito claro, tá? E aí, galerinha, pegou isso aqui? Olha que bonitinho. Olha como é que vai ficar a tua redação, tá? Como é que vai ser montada a sua redação a partir disso aqui, ó. Pegou? Ficou show? Maneiro, ó. Apaguei, ó. Olha que legal. Aí, ó, a tua redação vai ficar assim, tá? Ela vai ficar assim, ó. Imagine, deixa eu apagar tudo aqui para ficar bem grande, ó. Imagine que isso aqui seja a folhinha do seu texto. Olha para cá, isso aqui é a folhinha, tá? Tá bem grande aqui, ó, folhinha, tá? A folhinha de redação. Beleza? Show. Aqui, ó, vai ser a sua introdução, que é o primeiro parágrafo, né? Vai ser o parágrafo. Introdução. Vou botar aqui intro. O que é que vai ter na sua introdução? Eu já falei para vocês. Tá na aula 1 lá, tá na aula lá. Ó, vai vir a tese, vai vir o quê? Né? Vai vir escrito aqui. Mais violência, ok? Mais violência. E o quê? Aumento do comércio ilegal. Ilegal. Ok? Galerinha, presta atenção. Eu não vou argumentar aqui na introdução. Eu vou citar apenas. Eu vou dizer que o porte de armas, que o uso do porte de armas, a legalização do porte de armas, pode produzir mais violência e pode produzir um aumento, né, do comércio ilegal. E aí eu vou explicar o porquê nos parágrafos seguintes. Aí, galera, eu vou ter o que aqui embaixo? Eu vou ter o D1, né? Vou ter o desenvolvimento 1. Eu vou falar do quê? De mais violência. Eu vou ter um parágrafo inteiro, eu vou ter 7 linhas, 6 linhas, 8 linhas, só para falar disso. Depois eu vou ter aqui mais, né, 8 linhas, 9 linhas, não importa. Só para falar do aumento do comércio ilegal. Ok? Aumento do comércio ilegal. E aqui você vai ter a conclusão, tá? Que eu ainda não falei, quero falar em outro momento, tá? Beleza? O que é a tese, galerinha? A tese, ela aparece aqui, muita gente acha que a tese é uma frase que está na introdução. Não é uma frase que está na introdução. A tese, galera, é a coluna vertebral do teu texto. A tese é aquilo que o professor explicou. Entendeu o que é a tese? A tese, galerinha, é o teu argumento que tu vai percorrer todo o texto. Show? É isso. Beleza? É a mesma coisa. Eu estou andando na rua. Aí eu encontro você na rua. Aí eu falo assim, ó. Tudo bem? Tudo. Sou o professor Egito. Deixa eu te fazer a pergunta. Para acabar com o desemprego no Brasil, o que é que você faria? Me dê 2 elementos, 2 coisas que poderiam acabar com o desemprego no Brasil. Aí você vai, professor, acho que poderia investir em educação e acho que a gente podia também, né, qualificar as pessoas ou dar empregos ou investir na economia. Nem sei. As 2 respostas que você me der vai ser basicamente as 2 coisas que você vai ter que trabalhar em cada parágrafo. O maior problema das pessoas na hora de fazer uma redação para concurso, tá? Não é a crase, não é só a vírgula, claro que a vírgula é importante, não estou dizendo isso.
tá? Mas é a pessoa chegar lá na redação e não construir a tese. Muita gente às vezes vai falar do uso do porte de arma, aí fala daqui da polícia, aí a pessoa que fala da polícia, aí fala do sistema carcerário, aí a que fala mal do Lula, aí a que fala mal do Bolsonaro, aí a que fala... Cada parágrafo a pessoa fala de uma coisa. E ela acha que quanto mais coisas diferentes ela falar, melhor. Não é. Pelo contrário. Ok? Pelo contrário. Você tem que ter um texto estruturado, você tem que ter um texto, né, com tese. O que é a tese? Exatamente isso. É você entender o tema, é compreender o tema e construir uma argumentação. Não precisa ser a argumentação melhor do mundo, mas tem que ser uma argumentação coerente com a sua tese. A tese tem que ser coerente com o que você está falando, tá? Por exemplo, o aumento aqui, se a gente liberar o porte de armas, pode ter aumento da violência? Pode ser que sim. Alguém poderia dizer, argumentar exatamente o oposto. Não, professor, com o porte de armas a gente tem menos violência. Ótimo, escreve isso no texto. Porque é isso que o corretor quer. Ele quer ver as suas ideias fundamentadas. Ele não vai avaliar, Agora, se você chega na tese e coloca que é mais violência, aumento do comércio ilegal, e não justifica isso, ou apresenta outros elementos, entendeu? Aqui eu já falei da violência, agora eu vou falar da polícia. Não tem nada a ver, ok? É exatamente isso que você tem que fazer na tua redação. Estruturar o texto dentro da lógica. E o que é a lógica? Entre aspas, né? Seria a nossa tese, que é mais ou menos a ligação, né? A ligação de sentido que vai ter dentro do seu texto, vai percorrer todo o seu texto. Beleza, galerinha? É isso, tá? Eu mostrei de maneira prática, tem a parte teórica também, que é muito importante, tá? Se você conseguir montar isso na tua redação, tá? Já é um grande ganho para você, tá? Se você conseguir identificar o tema, montar a tese, mesmo que os teus argumentos não sejam lá, aquela coisa toda, mas você estruturando bem o texto e tentando, né, apresentando coerência com os seus argumentos, olha, você vai ter um ganho na tua redação extraordinário, tá? Você sai daquele 5, você sai daquele 6, você sai às vezes até daquele 7 para uma nota maior, porque você conseguiu estruturar de maneira adequada a tua redação. Beleza, galera? E aí os outros pontos a gente vai disputar em outras questões, tá? Como gramática, tá bom? Coesão, conectivos, tá? Então é isso, meu povo. Beleza? Vamos continuar na nossa próxima aulinha, tá? Avançando para os parágrafos seguintes, tá? Então, fiquem com Deus, vamos que vamos e até mais. Tchau, tchau, galera. Tamo junto.